Um convite ao arrependimento, reforma e arrependimento são incentivados. Isaías capítulo 1, do verso 16 ao 20. Embora Deus tivesse rejeitado seus serviços como sendo insuficientes para expiar os seus pecados, ainda assim ele não os rejeita, como em uma condição desesperadora, mas aqui os convida a abandonar seus pecados que impediam a aceitação dos seus cultos, e então tudo estaria bem. Que eles não digam que Deus procurava brigar com eles. Não, ele propõe um método de reconciliação. Observe aqui, um convite ao arrependimento e à correção. Se vocês desejam ter os seus sacrifícios aceitos e suas orações atendidas, devam começar o seu trabalho pelo ponto adequado. Convertam-se à minha lei. Assim os caldeus ensinam essa exortação. Dê importância aos deveres da segunda tábua. Caso contrário, não esperem ser aceito nos atos da sua devoção. Assim como a justiça e a caridade jamais irão compensar o ateísmo e a profanação, também as orações e os sacrifícios jamais irão compensar a fraude e a opressão, pois a justiça para com os homens é um ramo da religião pura, assim como a devoção para com Deus é um ramo da justiça universal. 1. Eles devem cessar de fazer o mal, não devem mais prejudicar ninguém, nem derramar sangue inocente. Este é o significado de lavai-vos e purificai-vos, versículo 16. Não consiste somente de se lamentar pelo pecado que tinha cometido, mas de abandonar a sua prática para o futuro e mortificar todos aqueles afetos pervertidos e disposições depravadas que os inclinavam ao pecado. O pecado contamina a alma. Nosso dever é nos lavarmos dele, arrependendo-nos dele e afastando-nos dele, voltando-nos para Deus. Nós devemos afastar não somente o mal das nossas obras, que está diante dos olhos do mundo, abstendo-nos dos atos de pecado, mas aquele que está diante dos olhos de Deus, as raízes e os hábitos do pecado que estão em nossos corações, eles devem ser esmagados e mortificados. 2. Eles devem aprender a fazer o bem. Isso era necessário para completar o seu arrependimento. Observe que não é suficiente que deixamos de fazer o mal, mas temos que aprender a fazer o bem. Devemos ser ativos. Nossa obrigação não é apenas cessar de fazer o mal e então ficar ociosos. Nós devemos fazer o bem que o Senhor nosso Deus exige e que será vantajoso. Nós devemos fazê-lo bem de maneira correta e com um bom objetivo, e devemos aprender a fazer o bem. Nós devemos nos esforçar para ter o conhecimento do nosso dever, ser inquisitivos a respeito dele, nos preocuparmos com revelação a ele e nos acostumarmos a ele, para que possamos prontamente colocar nossas mãos no nosso trabalho e nos tornar-nos mestres dessa santa arte de fazer o bem. O Senhor insiste particularmente com eles nesses exemplos de fazer o bem em que eles tinham sido negligentes com relação aos deveres da segunda tábua. Busquem o julgamento, investigue o que é correto para que possa fazê-lo. Preocupem-se em serem encontrados no caminho do dever e não andarem descuidadamente. Procurem a oportunidade de fazer o bem, ajudai o oprimido, aquele que vocês mesmos oprimiram, desfaça as ataduras do jugo. Capítulo 58, verso 6. Vocês têm poder nas mãos, usem-no para o alívio daqueles a quem outros oprimem, pois este é o trabalho de vocês. Vinguem aqueles que sofrem o mal, preocupando-se de maneira especial com os órfãos e as viúvas, que embora sejam fracos e desamparados, possam ser pisados e maltratados por homens orgulhosos. Compareça para ajudá-los no tribunal, se houver ocasião. Falem por aqueles que não sabem como falar por si mesmos
e que não tem recurso para recompensá-los pela sua bondade. Observe que estamos verdadeiramente honrando a Deus quando estamos fazendo o bem neste mundo, e os atos de justiça e caridade são mais agradáveis a Ele do que todos os holocaustos e sacrifícios.